que contratar a pessoa errada te gasta tempo e dinheiro, disso você já sabe, né? Mas também pode acabar impactando em outros setores dentro da sua empresa. Bom, já começa de cara no processo de recrutamento e seleção. Se você já investiu tempo, dinheiro em entrevista, você deve saber do que eu estou falando. É triagem de currículo, seleção de pessoas, recrutamento, aplicar teste, entrevista, enfim. Tudo isso é desperdiçado se o candidato não der certo na sua empresa. Mas ok, vamos ser positivos. Vamos supor que você recrutou, selecionou, entrevistou e vai contratar esse funcionário. Agora você tem que considerar todo o treinamento inicial desse profissional. Capacitação, horas ali de orientação, né, para aquele cargo, para aquela vaga. Fora algum material que você precisa usar, que acaba se perdendo se esse funcionário sair ou for desligado logo depois que ele entrou. Gente, isso afeta muito na produtividade, porque um funcionário que não foi adequado para aquele cargo, ele não só é menos produtivo, como ele também afeta a produtividade de todas as outras pessoas da equipe. É tipo uma fruta podre dentro do cesto, né? Isso tem um impacto muito grande. Porque imagina alguém que chega e fica o tempo inteiro cometendo erro, que precisa ali de uma supervisão contínua. Não estou falando que não pode cometer erro, mas que fica ali por falta de atenção, cometendo erro, isso acaba drenando os recursos da empresa e pode acabar levando a perda das oportunidades de negócio que você tem dentro da empresa. Quem mais sofre com contratação errada geralmente tem alta taxa de turnover, rotatividade de funcionários enorme. Isso acaba gerando mais custos, mais contratações, mais investimento, mais tempo, mais dinheiro e acaba impactando também a moral da sua equipe. Nem vou citar cargo financeiro para você não ficar triste, tá? Bom, também pode causar um efeito dominó dentro da empresa, porque tem um desalinhamento entre esse funcionário e todas as outras pessoas. Então, desde o começo, você tem que testar as habilidades técnicas e as comportamentais. Senão, essa pessoa vai entrar na sua empresa e não vai conseguir executar as funções que ela tem que executar e nem lidar ali com o time, né? Isso pode acabar levando a erro frequente, sobrecarregar outros profissionais, um retrabalho, um problema com o cliente, ou até mesmo você levar um processinho por qualquer questão que ele ache legal. Bom, mas como é que a gente pode fazer para reduzir esse nível de contratação errada dentro da empresa, né? O primeiro passo é a gente fazer uma descrição detalhada do cargo. Muitas vezes eu recebo descrição que está na cara que foi o ChatGPT que fez. E ok, o ChatGPT super ajuda todo mundo e está ótimo. Mas o ChatGPT não é a sua empresa. Ele não sabe exatamente o que você precisa. Então você precisa revisar a descrição de cargo, ver se é aquilo que você precisa, se são as habilidades técnicas que você precisa, se são as habilidades comportamentais que você precisa. Enfim, a empresa é sua e a expectativa de receber esse funcionário é sua também. Então faça uma descrição bem detalhada desse cargo. É muito interessante você criar um processo seletivo bem estruturado, tá? E isso inclui triagem de currículo, entrevista técnica, comportamental, avaliação cultural e checagem de referência. Bom, na triagem de currículo, você vai lá filtrando, né? Todos os candidatos com base nos critérios que você precisa, tanto de experiência como de habilidade técnica para o cargo da sua empresa. Na entrevista técnica, você vai falar com esse candidato. E aqui, você vê se ele tem mesmo essas habilidades que você precisa. Você pode aplicar teste técnico para medir o conhecimento do candidato. Enfim, na entrevista comportamental, você consegue avaliar como que o candidato reage às situações do trabalho. E aqui você deve focar mais nas soft skills desse candidato. Já na avaliação cultural, além dessas habilidades que você viu, o candidato também deve se alinhar à cultura da sua empresa. E aqui uma coisa muito legal é você trazer o time para participar dessa entrevista. Assim todo mundo consegue avaliar o fit cultural desse candidato. E aí vocês vão ver se essa pessoa realmente se encaixa na equipe. E 5, checagem de referência. Às vezes eu recebo currículo, que no currículo está escrito uma empresa, aí eu abro o LinkedIn está escrito que ele trabalhou em outra empresa, no currículo tem uma data, no LinkedIn tem outra data, enfim. É aqui que a gente vai ver se essa pessoa realmente trabalhou onde trabalhou. E ali a gente pode fazer perguntas mais específicas em relação a esses detalhes, tá? Bom, você avaliou, você contratou e o funcionário vai entrar na sua empresa. O período de experiência é uma etapa muito crítica para o processo de contratação. Então, é aqui que você tem que ver como que esse colaborador vai se comportar no ambiente de trabalho, se ele realmente atende às suas expectativas, né? Então, durante esse período, geralmente as pessoas deixam os funcionários voando por aí durante esse período, mas é o período que você tem que ficar de olho, olhando o desempenho, monitorando de perto esse funcionário, para ver como é que ele lida com as tarefas, como é que ele interage com a equipe, se ele está se adaptando à cultura da sua empresa, enfim. E aqui também é muito importante você estabelecer uma meta clara, com um marco específico, onde que o colaborador deve chegar, o que o colaborador deve atingir. Isso ajuda a garantir tanto que você quanto o colaborador tenham uma compreensão clara do que é esperado. E aí ajuda você também a não frustrar suas expectativas, né? E facilita todo o processo.
Bom, além disso, uma coisa muito interessante é você dar um suporte para essa pessoa, porque ela acabou de entrar na sua empresa. Então seria muito interessante você dar um feedback contínuo durante essa fase. Reunião regular, pode ser semanal ou quinzenal, não importa. O importante é você acompanhar o progresso do funcionário para conseguir identificar se ele está precisando de alguma coisa, se ele tem alguma lacuna de conhecimento. Enfim, aqui você precisa oferecer orientação para ajudar nessa adaptação, para ele entender que ele está bem-vindo na sua empresa e que você precisa dele a longo prazo. Isso vai ajudar que ele se ajuste aí à cultura da sua empresa e às necessidades da sua equipe. Feedback é importantíssimo em qualquer etapa de qualquer processo, principalmente quando a pessoa está ingressando na sua empresa. Você precisa calibrar suas expectativas junto com esse novo colaborador. O feedback não precisa ser formal, não precisa ser chato, mas ele tem que ter uma estrutura para você conseguir abordar o desempenho de uma maneira eficaz. Eu tenho um e-book falando sobre feedback, como ele deve ser estruturado e quais os melhores métodos para você aplicar. Eu deixei o link na descrição aqui e esse e-book é gratuito, tá? Fica à vontade para baixar e aplicar o feedback com a sua equipe. Bom, na hora do feedback, você deve perguntar aí como que o colaborador está se sentindo, se ele tem alguma dificuldade, o que pode ser feito para melhorar a experiência de integração. Enfim, também é importante você ver como que esse colaborador responde ao seu feedback. Isso é importante, que às vezes ele não gosta muito, né? Porque a capacidade de aceitar crítica e fazer alguns ajustes, né, internos também demonstra flexibilidade ou a inflexibilidade desse colaborador. Então a gente tem que ficar ligado em como que ele reage. Se no fim do período de experiência você perceber que esse colaborador não se adaptou, é melhor você tomar a decisão rápida, assertiva, porque para que prolongar a permanência de uma pessoa que você está vendo que não vai dar em nada, né? Por outro lado, se o funcionário demonstrar um bom desempenho e você quer agregar ele na equipe, o período de experiência pode ter aí uma confirmação de contratação. Isso é bem legal. Você formalizar que a aprovação foi bem sucedida, reconhecer o progresso do colaborador e traçar planos para o desenvolvimento dele dentro da sua empresa. Isso não só confirma que ele se adequou ao cargo, mas também pode acabar fortalecendo ali a confiança desse funcionário dentro da empresa. Você mostrar para ele que você quer ter ele a longo prazo. Isso pode fazer com que você tenha um funcionário que vista a camisa da empresa. Bom, fazer todas as etapas do processo de recrutamento. Triagem, seleção, teste comportamental, técnico, condução de entrevista, enfim. Isso pode realmente demorar muito. Esse tempo podia ser investido em outras áreas estratégicas do seu negócio, né? Então, considere aí contratar um headhunter para ter uma solução mais eficiente, porque um headhunter especializado pode não só cuidar de todo o processo seletivo para você, como também identificar quais são os melhores talentos para sua empresa de uma forma mais rápida e mais precisa, fazendo com que você se concentre aí em outras áreas do seu negócio. Independente se a sua empresa tenha ou não o setor de RH, contratar um headhunter pode garantir que vocês tenham acesso a candidatos mais qualificados em um curto período de tempo. O headhunter permite que a sua equipe se concentre em outras coisas, enquanto eles dão andamento ali a um recrutamento especializado. Bom, evitar a contratação errada é essencial para a saúde financeira, para o sucesso da empresa, e fazer uma abordagem estratégica pode reduzir aí, e muito, o risco que a sua empresa pode ter de contratar um colaborador ruim. Porque contratar, gente, não é só preencher uma vaga, é investir no futuro da sua empresa. Se você precisar de suporte especializado, a Hunter The Grande está aqui para te ajudar a construir a equipe dos seus sonhos. Não deixe de assistir o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre como reter os melhores talentos e garantir o crescimento sustentável da sua empresa. Até mais!